Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do conhecimento e do autoconhecimento. Você que não me conhece, eu sou o Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano, faço atendimentos diários e principalmente mentoria, supervisão e terapia. Eu quero agradecer você que está aqui e principalmente você que é profissional, você que também é um terapeuta, você que também é um psicólogo, você que é da área do desenvolvimento humano. Esse conteúdo principalmente serve para você. Mas se você não for não faz parte dessa classe, o importante é você entender que existe um funcionamento no comportamento humano. A minha especialidade é comportamental e eu quero hoje, nesse conteúdo, falar sobre dores. Alguns outros conteúdos estão nesse canal, mas antes de falar sobre dores, eu quero te pedir para não esquecer de se inscrever e principalmente ativar o sininho para que toda semana você receba notificações e conteúdos desse canal, beleza? Então hoje a gente conversa sobre dores e eu quero falar sobre as dores de cada traço de caráter. Como assim, Eli? As dores estão ligadas aos traços de caráter? Sim, elas estão ligadas a uma formação de cada traço. Então, quando a gente fala de dores, a gente precisa entender que as pessoas passam por dores, mas existe uma explicação científica da onde essa dor aconteceu e a existência dela, como é que ela vai se comportar até o final da vida. E é esse conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje. Falar sobre as dores dos traços de caráter. Os traços não é um diagnóstico clínico nem patológico, mas ele tem um gráfico distribuído que dá exatamente uma assertividade no comportamento humano. Eu tenho usado essa ferramenta diariamente nos meus atendimentos e eu ensino profissionais do desenvolvimento humano a usarem também como ponto de partida. Por quê? Esse ponto de partida mostra exatamente quem é que está diante de você, quem está na sua frente, quem está relatando para você as dores existenciais. Elas sempre estão ligadas nessas principais que eu vou passar para vocês hoje aqui. E quais são elas? Dor do tipo rejeição, abandono, manipulação, humilhação, troca, traição ou exclusão. Essas dores acompanham e estão atreladas a um traço de comportamento, que são os traços de formação de caráter. Como é que a gente identifica isso? Bom, cada traço ele tem o seu tempo de acontecer, de existir na história e cronologicamente se comportar acontecendo e sobrevivendo no comportamento humano até o final da vida. E como é que isso acontece? Então, para ter bastante objetividade e você entender sobre os traços de caráter, essas dores que eu passei para vocês, cada um deles está atrelado a um traço de caráter. Então, primeira coisa, qual é a dor existencial do traço de caráter esquizoide, por exemplo? É a única e exclusivamente dor da rejeição. Então, o traço esquizoide, dor da rejeição. Qual é a dor existencial do traço de caráter oral? O traço de caráter oral é o único e exclusivo, a única e exclusiva dor é o abandono. Qual é a dor existencial do psicopata? É a manipulação. Qual é a dor existencial do masoquista? Desse traço de caráter masoquista? É a dor existencial
única e exclusiva da humilhação. Então, a gente tem, por último, que é o traço de caráter rígido, que é o único que acompanha 3 dores separadamente, que é a dor da traição, troca ou exclusão. Então, percebeu que todas as dores, elas estão atreladas a um traço de caráter. Cada dor existencial, ela acompanha a formação de cada traço de caráter. Então, sendo que essas dores, quando as pessoas estão sentindo, você observa que as dores que elas sentem são exatamente o traço de formação de caráter de cada uma delas. E isso a gente identifica com um conhecimento poderoso, que é a utilização da ferramenta dos traços de caráter, dos traços de formação. E essa descoberta a gente usa exatamente nos primeiros atendimentos, principalmente como ponto de partida, eliminando uma infinidade de possibilidades de devolutivas para aquelas pessoas. Então, você que é profissional, você que é terapeuta, você que é do desenvolvimento humano, saber exatamente as dores existenciais e, principalmente, que elas estão atreladas a cada comportamento dos traços de caráter, faz com que ela tenha exatamente uma funcionalidade, é uma maneira dela funcionar. Então, aquela pessoa que está na sua frente tem um jeito de funcionar e também tem um jeito de sentir a dor, porque aquela dor sempre vai estar associada a uma situação e faz com que essa situação seja dita nos seus atendimentos, seja colocada diante da terapia, diante da supervisão, diante da mentoria. Então, usar exatamente todas essas ferramentas e esses mecanismos é um grande diferencial para você que já é profissional e para você que também é iniciante. Se você estiver começando ou acabou de se formar, acabou de sair da faculdade, e está querendo abrir seu consultório ou querer formar clientes, porque você não tem ninguém na sua agenda, você somente abrir o consultório ou começar a atender as pessoas com um valor muito baixinho, não vai fazer com que você tenha uma expressividade no mercado. Não vai fazer de você um profissional de renome ou principalmente sendo indicado por outras pessoas. O que vai fazer você ter um grande diferencial e o sucesso são esses conhecimentos que eu estou passando para vocês hoje aqui, totalmente gratuitos. Então, entenda que você que é profissional, dominar essa ferramenta vai fazer com que você tenha um grande diferencial na sua vida. Bom, eu falei sobre as dores, falei exatamente cada uma delas e falei para vocês aonde estão os traços de caráter associadas a cada uma dessas dores. E aonde que elas acontecem na história e numa ordem cronológica. Então eu vou dizer aqui para vocês aonde cada uma dessas dores, as principais que eu passei, elas vão acontecer e associar a esses traços de formação de caráter. Pensa assim, ó. Cada dor, ela acontece em um momento da história, elas nascem. E no momento que elas nascem, que elas se comportam como sobrevivência, são dores que vão te acompanhar e vão acompanhar qualquer indivíduo até o último dia de vida. Essas dores não são sanadas e do tipo, nunca mais eu quero sentir essa dor. Não é assim. Pelo contrário, a terapia, a supervisão, a mentoria e dentro dos atendimentos, você vai mostrar para essa pessoa que está com essa dor que ela pode muito bem acompanhar e sobreviver dentro daquele funcionamento, dentro daquela dor. Como é que ela vai lidar
com aquela dor. Esse é o ponto chave, é não passar a ideia que você está com essa dor e nunca mais você vai sentir. Isso é mentira, não é verdadeiro. Você precisa ensinar exatamente o seu cliente, o seu paciente a compreender que aquela dor existencial faz parte do funcionamento dela, faz parte do meu funcionamento ter essas dores. Como é que eu tenho que lidar com essa dor até o final da minha vida? Em quais são os meus ambientes? Quais são as pessoas? Com quem eu tenho que estar ou não estar? Com quem eu tenho que andar ou não andar? Aonde eu tenho que ir, aonde eu não vou? Então é essa diretriz que você, como profissional, vai orientar o seu cliente ou o seu paciente, ok? Dito isso, vamos então dizer numa ordem cronológica aonde que essas dores acontecem. Pensa assim, a dor do esquizoide é a primeira dor que se forma com o traço de caráter. Essa dor acontece na vida uterina. Essa dor ela vai acontecer quando o bebê, o feto, está ali se movendo cada vez mais dentro da barriga da mãe. E ele faz esses movimentos não porque tem o controle dos movimentos. Muito pelo contrário, a gente não tem controle nenhum. O bebê, ele tem o quê? Espasmos de movimento. Ele mexe o bracinho, mexe as perninhas, ele vai se mexendo cada vez mais. Por quê? Ele entende que ele precisa fazer uma comunicação com quem está gerando, no caso a mãe. E essa comunicação, quanto mais ele se mexe, ele está tentando experimentar o que vai acontecer se eu me esticar, se eu me mover, se eu virar, o que vai acontecer? Ele está tentando saber uma comunicação e ele não faz isso conscientemente. É claro que isso acontece no inconsciente. E quando esse movimento acontece, nasce exatamente essa dor da rejeição. Por quê? Quando ele se moveu, esse útero pode ter ficado frio, gelado, desconfortável, passando a ideia no sistema límbico daquela criança, daquele indivíduo, que é culpa dela, que é culpa daquela pessoa que aquele útero ficou frio, gelado, desconfortável. E é essa sensação, e é essa ideia que o sistema límbico vai registrar no hipocampo que a rejeição está acontecendo. Então, eu não vou me mexer. A criança entende que eu preciso ficar mais quietinho, porque cada vez que eu me mexo, esse útero fica muito ruim. Então, eu vou ficar quietinho, vou ficar bem na minha e vou canalizar tudo para minha cabeça. Eu vou ficar aqui sempre no mundo das ideias. É por isso que o traço de caráter esquizoide, por exemplo, são pessoas muito criativas, são pessoas do mundo da racionalidade, da criação, do raciocínio rápido. Por quê? Eles passaram por esse determinado momento na vida e isso ficou imprimido naquele corpo, ficou imprimido, identificado naquele traço de caráter, e a dor existencial, que é a dor da rejeição que nós estamos falando, acontece exatamente aí. Mas existem outras dores também que acontecem. Por exemplo, a dor do oral. O oral já vai acontecer quando ele se sente abandonado. Por quê? Ele mama o tempo todo, ele quer essa conexão da mãe, e esse mamar, esse sensorial de sentir o peito, o colo, o abraço, vai ser absolutamente ligado ao oral, porque é a dor existencial desse traço, que é a dor do abandono. Quando eu não recebo esse carinho, quando eu não recebo a atenção, quando eu não tenho esse acolhimento, eu me sinto abandonado. A pessoa se sente abandonada. Então, é uma identificação primordial do traço de caráter oral. Outro traço existencial que acontece dentro das dores que nós estamos conversando. A dor da manipulação, por exemplo.
é predominantemente exclusivo o traço de caráter psicopata. O psicopata ele não gosta de se sentir manipulado. Por quê? Porque ele aprendeu a manipular. E ele aprendeu em que fase da vida? Ele aprendeu na fase que ele estava engatinhando. Ele não tinha pernas para buscar o que ele queria. Aquela criança, ela queria ganhar, então ela aprende a ser manipuladora para ganhar o doce, para ganhar o brinquedo. O traço de caráter psicopata, que não é um diagnóstico clínico aqui nem patológico, nasce exatamente nesse comportamento de manipular. Quando a pessoa se sente manipulada, é exatamente ligado ao traço de comportamento psicopata, porque a dor da manipulação é desse traço. Então, ele aprende nesse determinado momento da vida, onde nasce essa dor existencial, e vai acompanhar até o último dia de vida e existência desse ser humano. Uma outra dor também que acontece, que é a dor da humilhação, que nós falamos aqui, são uma das dores, ela está atrelada ao traço de caráter masoquista, que já é outra fase. É a fase onde o bebê, onde a criança já está aprendendo a andar. Ela já sabe andar, ela já tem força nas pernas para buscar o que ela quer. Então ela fica repetindo o processo o tempo todo. E nesse momento que ela vai repetindo o processo, quando ela se sente com vontade de ir ao banheiro, que ela acabou de sair da fase, que ela estava engateando com as fraldas ainda, ela está no momento do desfraude. Então, nesse momento, ela está ainda controlando aquela região do esfíncter anal. Nessa região, ela trava o tempo todo, porque ela não pode fazer mais ali na roupa. Ela não tem a fralda, então ela prende o tempo todo. Essa dor, ela está atrelada a esse traço, porque esse momento de segurar a necessidade de ir no banheiro e não fazer na roupa, ela aprende fazendo com que isso gere um comportamento de não se sentir humilhada. Porque se eu fizer na roupa, os adultos que estão aqui à minha volta vão brigar comigo, eu vou ficar de castigo, porque eu fiz na roupa. Ela se sente humilhada, ela não quer que isso aconteça. Então, ela vai travar e isso vai ser um comportamento atrelado ao traço de caráter masoquista. Ela vai ficar naquele sofrimento de eu não posso deixar isso acontecer. Então, é também o momento existencial desse traço acontecendo na história e no comportamento humano daquele traço. Dor da humilhação com o traço de caráter masoquista, que não é a dor, que não é um diagnóstico clínico nem patológico dentro do masoquista. Geralmente eu falo isso para esses dois traços de caráter, seja no psicopata ou no masoquista, porque são os dois traços mais adjetivados negativamente. E o último traço que sente a dor da traição, da exclusão e principalmente da troca é exclusivamente do traço de caráter rígido. Os rígidos não gostam de se sentir assim e eles se comportam para que isso não aconteça o tempo todo. Estão sempre desconfiados, estão sempre querendo controlar o tempo todo as pessoas. Por quê? Ele tem esse medo de se sentir trocado, excluído ou traído. Então, quando a gente chega nessa dor de exclusão, de troca ou traição, você começa a perceber que está exatamente atrelado ao traço de caráter rígido. E isso acontece também numa ordem cronológica. Vai nascer aonde isso? Ele vai acontecer quando a criança tiver por volta dos 4 anos e meio, para 5 anos até uns 5 anos e meio de idade. Porque esse traço, ele está observando que o mundo externo tem pares o tempo todo. E ele faz parte de um triângulo
e ele não quer fazer parte desse triângulo. Ele quer ou ela quer ser a exclusiva ou exclusivo. Por que triângulo? Porque ele entende que a mamãe já tem o papai ou o papai já tem a mamãe. A vovó tem o vovô tem a vovó, o titio, a titia, titio, titio. Então, ele vai entendendo que o mundo é em pares. E eu, indivíduo, criança, pequenininho, você que está lá é uma criança, você não sabe quem é o seu par ou quem é a pessoa que vai fazer par com você. Fazendo exatamente com que esse comportamento comece a ter disputa o tempo todo. Então, a menina vai disputar o pai o tempo todo, quebrando esse laço de alguma forma, e o menino vai disputar a mãe o tempo todo, quebrando esse laço de alguma forma. Então, esse cruzamento do menino com a mãe e a menina com o pai é exatamente a busca existencial para nunca se sentir traído, nem trocado, nem excluído. É o nascimento dessa dor. E essa dor vai acompanhar na vida do adolescente, do jovem, do adulto, até na velhice, até o último dia de vida. Porque desde sempre aquela pessoa se sentiu trocada, se sentiu traída, se sentiu o tempo todo. Então, ela se comporta no mundo dentro daquele traço. Beleza? Então, terminando, são os 5 traços que eu passei para vocês, associado aos 5 dores e associado ao tempo de existência na vida cronológica. Então, existe um nascimento de cada dor, um comportamento e que leva até o final da vida. Beleza? Esse foi o conteúdo de hoje e eu quero agradecer, falar sobre as dores dos traços de caráter. Geralmente tem que ser bem explicado para que as pessoas entendam e você principalmente, que é profissional do desenvolvimento humano, compreenda. No momento que você estiver ouvindo a história, no momento que você estiver ouvindo aquela dor, associar exatamente aquele funcionamento. Não significa que um traço de comportamento não pode sentir outras dores. Todos os traços têm exatamente o seu lugar. É você, profissional, que precisa identificar por que é que aquela pessoa está passando por essas dores existenciais que nós trouxemos hoje aqui. Beleza? Mais uma vez, quero agradecer você, meu muito obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para que toda semana vocês recebam notificações. Meu super abração, obrigado a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!